Ah, dona Marli! Você lembra que outro dia a senhora fez uma pergunta referente a dízimos? Que a senhora falou assim: ué, como é que fica aquela passagem que diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro? Eu vos respondo. Sabe com o quê? Com a Bíblia. Daqui, ó. Profeta Malaquias. A senhora vai entender o porquê o profeta Malaquias foi levantado para falar a um povo. Esse povo é o destinatário que vai receber a mensagem do Todo-Poderoso através do profeta. Então vamos à história primeiramente para a senhora entender. Entre os anos 500 e 400 a.C., o profeta Malaquias anunciou as mensagens de Deus ao povo de Judá. Depois de haver sido reconstruído o templo de Jerusalém. A senhora lembra que eles estavam cativos. Aonde? Na Babilônia. Tá entendendo? O povo não estava obedecendo às leis de quem? De Deus. E era necessário que eles abandonassem os seus pecados e as suas maldades. Malaquias também falou contra os sacerdotes. Anota. Malaquias também falou contra os sacerdotes, pois eles não estavam cumprindo o seu dever de apresentar sacrifícios e ofertas que agradassem a Deus. Malaquias anunciou que o Deus eterno viria purificar o seu povo. Que povo? Mas antes daquele dia enviaria o seu mensageiro para preparar o caminho. Aqueles que se arrependessem e voltassem para Deus seriam novamente o seu povo. Entendeu? O esboço deste livro diz o seguinte: os pecados do povo e dos sacerdotes. Repetindo, os pecados do povo, que povo? E dos sacerdotes. O Deus que castiga e salva. Então vamos agora ao capítulo 1 do livro de Malaquias, para a senhora entender todo o contexto até chegarmos: trazei os dízimos à casa do tesouro. Entendeu? Ponto. Continuando. Esta é a mensagem que o Deus eterno mandou Malaquias entregar ao povo de Israel. Israel. O Deus eterno diz ao seu povo. Que povo? Israel. Eu sempre amei vocês. Mas eles perguntam: como podemos saber que tu nos amas? Deus responde: Esaú e Jacó eram irmãos. No entanto, eu tenho amado Jacó e os seus descendentes, mas tenho odiado Esaú e os seus descendentes. Eu fiz que a região montanhosa de Esaú virasse um deserto, e agora as suas terras só prestam para animais selvagens morarem nelas. Se os descendentes de Esaú, isto é, os edomitas, disserem: as nossas cidades estão em ruínas, mas nós vamos construí-las de novo, o Deus Todo-Poderoso responderá: se eles construírem, eu destruirei. A terra deles será chamada de a terra da maldade, e de a nação com quem o Deus eterno está irado para sempre. O povo de Israel vai ver isso acontecer, e todos dirão: o Deus eterno é grande, e o seu poder vai além das fronteiras de Israel. Ponto.
O Deus Todo-Poderoso diz aos sacerdotes. O Deus Todo-Poderoso diz aos sacerdotes. O filho respeita o pai, e o escravo respeita o seu senhor. Se eu sou o pai de vocês, nação, por que é que vocês não me respeitam? Se eu sou o Senhor, por que não me temem, nação? Vocês me desprezam, mas mesmo assim perguntam: como foi que te desprezamos? Foi com alimento impuro que vocês me oferecem no altar. E vocês ainda perguntam: como é que estamos te ofendendo? Pois vocês me ofendem quando acham que têm o direito de profanar o meu altar. E me ofendem também porque pensam que não faz mal me oferecerem animais cegos, aleijados ou doentes. Ponto. Pois procurem oferecer um animal desses ao governador. Acham que ele o aceitaria com prazer e atenderia os seus pedidos? Eu, o Deus Todo-Poderoso, falei. Agora, sacerdotes, orem a Deus e peçam que Ele nos abençoe. Mas será que Ele vai atender quando vocês estão apresentando ofertas como essas? Que ofertas como essas? Animais cegos, aleijados, doentes. O Deus Todo-Poderoso diz aos sacerdotes: gostaria que um de vocês fechasse as portas do templo. Assim vocês não acenderiam mais fogo inutilmente no meu altar. Eu não estou satisfeito com vocês, sacerdotes. Não vou aceitar as suas ofertas. Eu sou adorado em todos os países do mundo, e em todos os lugares queimam incenso em minha honra e me oferecem sacrifícios puros. Todos me honram, mas vocês me ofendem quando pensam que têm o direito de profanar o meu altar e que os sacrifícios que oferecem não valem nada. Vocês dizem: já estamos cansados de tudo isso, e se riem de mim e me tratam com desprezo, e ainda me oferecem um animal roubado. Animal roubado. Ou um animal aleijado ou doente. Ponto. Vocês acham que eu, o Deus eterno, vou aceitar isso de vocês? Nação de Israel, sacerdotes. Maldito seja o mentiroso que promete um animal perfeito do seu rebanho, mas oferece em sacrifício um animal defeituoso. Eu sou o Rei poderoso e todas as nações me honram. Eu, o Deus Todo-Poderoso, falei. O Deus Todo-Poderoso diz: sacerdotes, eu estou falando com vocês. Se não obedecerem aos meus mandamentos e se não resolverem me honrar, então eu farei cair sobre vocês uma maldição e amaldiçoarei tudo que vocês receberem pelo trabalho que fazem. Aliás, já os amaldiçoei porque vocês não resolveram me honrar. Vou castigar os seus filhos e esfregar na cara de vocês as fezes dos animais que vocês oferecem em sacrifício. E além disso, vocês serão levados para o lugar onde as fezes são jogadas. Assim vocês saberão que eu estou dando esta ordem, a fim de que o meu acordo com os sacerdotes, os descendentes de Levi, não seja quebrado. Sou eu, o Deus Todo-Poderoso, quem está falando. No acordo que fiz com eles, eu lhes prometi vida e paz. Fiz o que tinha prometido para que eles me respeitassem. E de fato eles me respeitaram e temeram. Ensinaram sempre o que era direito e nunca o que era errado. Viviam em paz comigo, faziam o que é certo e ajudavam muitos a deixarem o caminho da maldade. Os sacerdotes devem ensinar a verdade a meu respeito, e todos devem pedir conselho a eles para saber o que é direito, pois os sacerdotes são os mensageiros do Deus Todo-Poderoso. Mas agora vocês, sacerdotes, estão saindo do caminho certo, e os seus ensinamentos já fizeram muitas pessoas pecar. Vocês estão quebrando o acordo que fiz com os sacerdotes.
Por isso eu vou fazer com que o povo os despreze e rejeite, pois vocês não me obedecem e, quando julgam causas, não tratam a todos com justiça. Eu, o Deus Todo-Poderoso, falei. Não é verdade que todos temos o mesmo Pai? Não fomos todos criados pelo mesmo Deus? Por que então enganamos uns os outros, quebrando assim o acordo que Deus fez com os nossos antepassados? O povo de Judá tem sido infiel a Deus, e o povo de Israel e os moradores de Jerusalém fizeram coisas nojentas, horrendas aos olhos do Criador. O povo de Judá profanou o templo que o Deus eterno ama, e os homens se casaram com mulheres que adoram ídolos. Que o Deus eterno expulse do nosso país as pessoas que fazem isso, sejam quem forem, mesmo que apresentem ofertas ao Deus Todo-Poderoso. Existe outra coisa que vocês fazem, gemem e choram, cobrindo de lágrimas o altar de Deus, porque Ele já não aceita mais os sacrifícios que vocês oferecem. E cada um de vocês pergunta, por quê? Por quê? É porque Deus sabe que você tem sido infiel à sua esposa, a mulher com quem se casou quando era moço. Ela era sua companheira, mas você quebrou a promessa que fez na presença de Deus, de que seria fiel a ela. Não é verdade que Deus criou um único ser feito de carne e de espírito? E o que é que Deus quer dele? Que tenha filhos que sejam dedicados a Deus. Portanto, tenham cuidado para que nenhum de vocês seja infiel à sua mulher. Pois o Eterno, Deus Todo-Poderoso de Israel, diz: eu odeio o divórcio, eu odeio os homens que faz uma coisa tão cruel assim. Portanto, tenham cuidado e que ninguém seja infiel à sua mulher. Vai entendendo o contexto todo, estamos chegando. Vocês falam demais e o Deus Eterno está cansado de toda essa conversa, mas vocês ainda perguntam como foi que fizemos Deus ficar cansado? Foi por dizerem assim: o Deus Eterno pensa que os que fazem maldade são bons, e de fato Deus gosta deles. Ou então vocês perguntam, onde está o Deus justo? O Deus Todo-Poderoso diz: eu vou enviar o meu mensageiro para preparar o meu caminho, e o Senhor a quem vocês estão procurando vai chegar de repente ao seu templo. Está chegando o mensageiro que vocês esperam, aquele que vai trazer o acordo que farei com vocês. Mas quem poderá aguentar o dia em que ele vier? Quem ficará firme quando ele aparecer? Pois ele será como o fogo para nos purificar, será como o sabão para nos lavar. Ele sentará para purificar os sacerdotes, os descendentes de Levi, com quem purifica e refina a prata e o ouro no fogo. Assim eles poderão oferecer a Deus os sacrifícios que ele exige. Então as ofertas trazidas pelo povo de Judá e pelos moradores de Jerusalém agradarão a Deus, como acontecia nos tempos passados. O Deus Todo-Poderoso diz ao seu povo: eu virei julgá-los e darei sem demora o meu testemunho contra todos os que não me respeitam, isto é, os feiticeiros, os adúlteros, os que juram falso, os que exploram os trabalhadores e os que negam os direitos das viúvas, dos órfãos e dos estrangeiros que vivem com vocês. O Deus Eterno diz: está chegando, Marli, eu sou o Eterno e não mudo. É por isso que vocês, os descendentes de Jacó, por que os descendentes de Jacó? O que significa Jacó? Usurpador. Não poderia dizer Israel, mas ele está dizendo descendentes de Jacó. Não foram destruídos. Vocês são como os seus antepassados, abandonam as minhas leis e não as cumprem. Voltem para mim e eu voltarei para vocês. Mas vocês perguntam, como é que vamos voltar? Eu pergunto, será que alguém pode roubar a Deus? Eu pergunto, será que alguém pode roubar a Deus? Mas vocês quem? Para quem está sendo direcionado o livro? Ao povo de Israel, aos sacerdotes da tribo de Levi. Será que alguém pode roubar a Deus? Mas vocês têm roubado e ainda me perguntam, como é que estamos te roubando?
Vocês me roubam, sabe no quê? Nos dízimos e nas ofertas. Todos vocês estão me roubando, e por isso eu amaldiçoo a nação toda. Eu, o Deus Todo-Poderoso, ordeno que tragam, chegou Marli, todos os seus dízimos aos depósitos do templo, para que haja bastante comida, mantimento na minha casa. Entendeu, Marli? Aí depois o que ele diz? Ponham-me à prova e verão que eu abrirei as janelas do céu e farei cair sobre vocês as mais ricas bênçãos. Sabe o que é as mais ricas bênçãos? Descendo das janelas do céu, chuva. Israel era uma comunidade agrícola. Então, quando ele disse que abriria as janelas do céu, era simplesmente chuva. Não deixarei que os gafanhotos destruam as suas plantações, e as suas parreiras darão muitas uvas. Todos os povos dirão que vocês são felizes, pois vocês vivem numa terra boa e rica. Vocês vivem numa terra boa e rica. Vocês vivem numa terra boa e rica. Terra, plantação, colheita, chuva. Entendeu? Eu, o Deus Todo-Poderoso, falei. Entendeu agora, Marli? O contexto de trazer todos os dízimos à casa do tesouro? Entendeu? Entendeu? Para quem o profeta Malaquias foi levantado para falar? Quem era o destinatário? Era o povo de Israel, Jerusalém, os sacerdotes da tribo de Levi, que foram chamados por Deus de descendentes de Jacó, não por acaso, porque eles eram o quê? Usurpadores, estavam oferecendo animais roubados, aleijados, doentes no altar do Altíssimo. E então Deus chama o profeta Malaquias para repreendê-los, trazer a mensagem. Entendeu, Marli?